Esse podcast é para profissionais que querem começar a governança corporativa na sua empresa. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou o Vanderlei Passarella. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Muito bem, Monize. Tudo bem contigo? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia. Bom dia. Vanderlei Passarella, meu professor, Monize. Esse cara sofreu. As pessoas sofrem. Eu gosto de trazer aqui os que sofrem comigo em sala de aula. O Vanderlei foi meu professor num curso que a gente fez aí. Tudo bem, Vanderlei? Como é que você está? Tudo bem, e vocês aí? Tudo tranquilo? Tranquilo não. Tranquilo nunca. Não força. A gente tava falando isso pra você antes. Não dá pra fazer essa pergunta aqui. Mas estamos bem. Não tranquilos, mas bem. Vamos sobreviver, Vanderlei. Se é isso que você quer saber, sim, a gente vai sobreviver. Vamos enfrentar as turbulências. As turbulências. A gente brinca aqui, né, Monize? Mas acho que foi ontem que eu tava pensando nisso. A gente já teve momentos difíceis aqui. Já teve. Agora o que a gente tem aqui é coisa pra fazer, né? Pô, coisa pra fazer é putz, um monte de coisa. Terá. Sempre terá. E a gente vem se embanando nesse assunto. Vanderlei, é um prazer ter você com a gente aqui. E hoje a gente vai falar de um tema que você domina. Mas antes eu quero te apresentar, né? A gente falou já na abertura, você que tá com a gente aí. A gente vai falar de governança corporativa mais uma vez. Só que agora com um profissional que é conselheiro, presidente de conselho, um cara que dá curso de governança. E vai sair um pouco da visão de norma, que a gente falou das duas vezes, da 37000, Sim. Que é a norma da ISO que fala disso. A gente vai sair um pouquinho da visão de norma e vai entrar mais na visão prática. É por isso que eu trouxe o Vanderlei aqui. É o cara que eu conheço que, putz, sei lá, quantos conselhos já atuou, Vanderlei? 24 conselhos de 24 empresas. Olha aí, então, um cara que já tem alguma experiência. Alguma experiência. Falando nisso, eu vou apresentar o Vanderlei Passarella. Além da melhor qualidade dele, que foi ter sido meu professor, que tem várias, mas essa daí, ter sido professor do Geison, ele vai colocar no currículo dele lá. Ele tem 30 anos de experiência como CEO, né, na criação e desenvolvimento de novos negócios e reestruturação de empresas. Ele tem uma carreira profissional sempre em crescimento, desde de cargos de venda até gestão estratégica. Eu quero abrir um parênteses aqui, desculpa na tua apresentação. Isso eu acho muito legal. O pessoal esquece que vender é negócio, né, cara? Às vezes eu converso com empresas e vendas é uma opção acessória. Eu falo, cara, isso não é acessório. Vendas é negócio. Trabalha com um estilo de gestão participativo, uma forte liderança motivacional. Como CEO, trabalhou na Petroflex, na CPC Química e foi gerente geral da Manasha Materials Handling South America. Ocupou o cargo de diretor comercial na Petroflex, na Votorantim Química. E além disso, o que eu quero destacar é que o cara é autor de livros, Maurício. Nosso livro não sai, o Vanderlei tem 3 já. Ele tem o Projeto Ômega, a Reinvenção da Empresa, Projeto Ômega, o Despertar dos Líderes Integrais e a Fábrica de Ideias, Banco de Oportunidades. Tem alguma coisa que eu esqueci, Vanderlei? Não esqueci nada, você falou até demais. Presidente do Celente, pô. Presidente do Celente, vale falar do Celente, né? Ah, bom, agora sim, né? Como CEO e chairman do Celente, daqui a pouco eu serei só chairman, se Deus quiser. Essa é a busca de todo CEO, né? Vamos falar a verdade, Vanderlei, só entre nós aqui, essa é a busca. Deixar de ser CEO. É isso aí. Não, você vai se surpreender, vai ser antes do que você imagina. Ah, que bom. Vanderlei, é um prazer ter você com a gente. E você que vai acompanhar a gente aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre governar um negócio e gerir um negócio. Eu acho que é legal trazer isso, né, amor? Que a gente tá tendo uma experiência interessante aqui na Forlogic, com o nosso time de gestão. Sim. Né? E existe uma série de coisas que o Vanderlei vai trazer pra gente também para falar disso. E por que não você implantar essa governança corporativa aí na sua empresa? E quando a gente fala disso, até uma das primeiras perguntas, acho que dá para esquentar, né? Faz a primeira pergunta, Vanderlei. Antes de a gente entrar no tema, Vanderlei, só pro pessoal que tá ouvindo ter um gostinho. Faz aí, Monize, a pergunta 1. Vamos lá, governança, tem muita gente ainda que não conhece ou às vezes acha que é só para grandes empresas. O que você poderia dizer sobre isso, Vanderlei? Olha só, eu tenho sempre falado, né, que, primeiro, como falou o Geison, né, governar é diferente de gerir, né, governar tem muito mais a ver com um processo que ele é estruturado de olhar o direcionamento da empresa, para onde a empresa vai, garantir que ela seja controlada no sentido de se ela está indo para o lugar certo e também garantir que ela está dentro dos limites, né? Aí são os limites éticos, compliance, riscos que quem está no governo faz. Então,
Enquanto os governantes, como eu chamo, né, que são os conselheiros e outros acionistas que sentam no conselho, enquanto eles têm que tomar decisões sobre coisas assim muito importantes, mas não urgentes, porque eles não se reúnem, eles não estão na empresa todo dia, né, eles se reúnem esporadicamente, se reúnem uma vez por mês, às vezes até 2, mas ali eles estão vendo o rumo, né, as coisas que normalmente são procrastinadas. Então, tem uma pauta natural que vai para o conselho decidir, que são coisas como a estratégia, como a saúde da empresa no sentido mais amplo, como questões de liderança, de desempenho, de sucessão, que estão ali na pauta do conselho e da governança. A gestão não, a gestão está no dia a dia, ela é responsável por implantar todos os planos, fazer a execução das táticas, né? Então, a gestão tem um papel muito de buscar a eficácia e a eficiência dos processos internos ali da companhia para ela ir para frente, enquanto que a governança não, a governança vai olhar muito mais só para os objetivos de mais longo prazo. Então a governança cria valor ao longo do tempo, né? Não que a gestão não crie, mas a governança ela é muito mais voltada para esse processo de criação de valor. Bom, dito isso, quando a gente olha que tipo de empresa que cabe governança, existe ainda uma falsa ideia de que seria só para as grandes empresas, principalmente as de capital aberto. Mas as de capital aberto, elas são obrigadas por lei a ter governança, a ter um conselho. Enquanto que as empresas, até mesmo grandes, né, de capital fechado, e até chegar nas startups, elas não são obrigadas, elas podem fazer a governança se elas entenderem que ela traz resultado. E é isso que a gente tem observado aí. Eu tô em conselhos há 25 anos, tenho vários casos de sucesso, e a gente percebe muitas vezes uma empresa pequena, faturamento, eu já estou em conselho de empresas que faturavam 10 milhões por ano, até menos que isso, e empresas que faturam 50, 200, 1 bilhão, quando você... sempre a história é muito parecida. Antes da governança, um crescimento vegetativo, ou um crescimento razoável, um resultado dentro do esperado, né? Ou às vezes até fora do esperado, abaixo do esperado. Quando você começa o processo de governança, a gente tenta separar a variável, né? O que a governança trouxe, e aí você vê um crescimento. Às vezes você tem empresas, como eu tenho o caso aqui, que triplicaram o EBITDA em 4 anos, né? Triplicaram a geração operacional de caixa em 4 anos. Sendo que ela vinha num passado, empresas longevas de 60, 70 anos de idade, e que não conseguiam fazer um movimento. Por quê? Porque não tomavam essas grandes decisões. É tão simples quanto isso. As decisões realmente impactantes são procrastinadas, ou elas são deixadas de lado por desconhecimento, ou os próprios fundadores ou seus descendentes chegaram ali no limite de competência, não por falha deles, né? Eu sempre falo, não é um limite de competência assumido, é um limite de competência por estar muito imerso no processo, né? Você está muito dentro do que está acontecendo na companhia. E aí quando você traz gente de fora, que é o conselho, e eu sempre aconselho, eu sempre falo, pelo menos ter um conselheiro externo, né? O ideal seria que tivesse até um número maior de conselheiros externos do que acionistas ou pessoas de dentro da companhia. Você começa a trazer visão de fora e acontece o que eu chamo de fertilização cruzada, né? Você vai fertilizando ideias que vêm de fora, que germinam lá dentro e vão mudando o mindset, o status quo, e a empresa evolui naturalmente, né? Então as decisões são tomadas, como eu falei, em respeito a essas questões que às vezes ficam ali escondidas na gaveta, né? Então, qual é o tamanho que cabe a governança? Qualquer tipo de empresa, desde startup até a gigantesca de 2, 3 bilhões de faturamento, né? E a gente vê casos assim, às vezes companhia com 2 bi e que não tem uma governança, e quando você vai olhar mais de perto, não tem nenhum planejamento orçamentário feito num processo mais estruturado. Então, a governança ajuda tudo isso, ajuda a fazer esse processo de direcionar e controlar a companhia, mas ajuda também a gestão a se preparar melhor para os desafios do dia a dia. Então é isso que eu vejo. Ô Vanderlei, só esse assunto, hein, Moniz? Dá um podcast. Pode acabar o podcast já, então, né? Já falei muito. Não, Imagina, só esse tema, quando a gente fala só desse tema de governança
o tamanho ideal, né, para começar, né, Vanderlei? Que sempre tem essa, né? Eu não tô no tamanho ainda, você brincou aí com a empresa de 2 bi. Isso acontece mesmo, mas é na França, né, Vanderlei? Aqui no Brasil, todas as empresas têm governança, né? A gente sabe disso. Aqui no Brasil, esses franceses, eles não aprendem com a gente, né? Então, isso acontece na França, né? Uma coisa que você trouxe aí que eu queria lembrar é que o conselho, ele tem esse papel mesmo de pensar o futuro, né? E é legal a gente entender isso, porque às vezes dá uma impressão, no começo eu tinha essa impressão, viu, Vanderlei? O Jason, de que, então os gestores não têm a visão de longo prazo. Nem é esse o ponto, né? O ponto muitas vezes é que eles têm que cuidar do curto prazo, né, Vanderlei? Porque se ninguém cuidar do curto prazo, as coisas não acontecem no longo prazo. Então a gente tem que ter um time que está cuidando sim do lucro trimestral, das vendas, da operação, da produção, da máquina que quebra, e você tem que ter alguém que não está preocupado com isso, está preocupado com o longo prazo, para ter as boas ideias, né? Para poder fertilizar o solo para um futuro que ainda há de vir, que você não sabe o que vai ser. Então eu acho que é uma separação interessante, né, Moniz? E eu acho até interessante quando ele fala, né, qualquer tamanho de empresa ou qualquer tipo de empresa, mas eu acho que é a empresa que está preocupada com o futuro dela. Eu acho que se for para ter uma segmentação de que empresa que deveria ter ou deveria investir, né, poderia investir, é a empresa que está de olho na perpetuação, né, do legado que ela quer deixar na sociedade. É a empresa que não quer só gerar caixa e consumir recursos, né, Maria? Eu preciso não quer bater só a meta juntar do o mês, dinheiro o né? mais rápido possível para eu sair daqui, né? Essa visão não constrói uma governança. Isso. Legal. É isso, quer dizer, o que eu teria só a acrescentar é que muitas vezes essas empresas, quando estabelecem um processo de governo, não é só pensar mais estruturadamente no longo prazo, né? Porque o management também pensa, né? Então é pensar junto com o management, mas é estabelecer uma pauta de assuntos no conselho que eles são sempre observados. A tendência seria, pelas dificuldades, pela urgência do dia a dia, que esses assuntos fossem prorrogados, às vezes nem entram na pauta, eu vou ver isso depois, e acaba passando 1, 2, 3 anos e aquilo não volta. Então a governança tem essa disciplina, ela traz disciplina, olha aqueles assuntos repetidamente e faz com que eles aconteçam, porque há uma cobrança, né? Há uma cobrança de execução para que a equipe da empresa possa realizar. Então acho que é por aí também. Muito legal. Bom, esse aqui é só o esquenta, viu, pessoal? A gente começou a falar de governança, o Vanderlei falou um pouquinho das empresas que podem e não podem ter, e principalmente já o que essa governança vai trazer para o negócio. Mas antes da gente começar, tem mensagem de ouvinte, não tem? Tem? Temos. Vanderlei, tem uma mensagem de ouvinte aqui, espera aí que algum ouvinte mandou uma mensagem, a gente vai ouvir aqui. Eu escutei aqui no ponto. Eu vi no ponto, chamaram no meu ponto, o recruta chamou no meu ponto aqui, falou que tem uma mensagem de ouvinte. Toca a mensagem aí, recruta, vamos lá. E aí, senhores, aqui é o François de Passo Fundo. Eu queria não só agradecer pelo vasto conteúdo de conhecimento que vocês nos proporcionam durante, sei lá eu quanto tempo que nós temos de horas e horas infinitas de QualiCast, mas principalmente por devolver aquela vontade, aquele entusiasmo de trabalhar com qualidade. Graças a vocês, há um bom tempo atrás eu resolvi voltar a estudar, e pelas brincadeiras do Jason, principalmente, para ver que qualidade não é algo chato. É algo muito legal, muito bom, incomoda um pouco, mas vale a pena. Muito obrigado e vida longa para todo mundo. Abraço. Valeu. Minhas brincadeiras surtiram algum efeito, viu? Além do caos. François. Obrigado, François. Obrigado. Ou seja, a Moniz sempre tentando. Você não sabe, André, mas a Moniz ela fica cortando minhas piadas aqui. E os ouvintes, eles nem pedir mais, entendeu? Então, assim, tá vendo, Moniz? Estão criando um monstro. Você sabe que o limite das piadas é o mesmo do rodízio de pizza, né? É quando você não aguenta mais. Você para. Mas uma coisa legal que o François trouxe, né, cara? Olha que bacana. O cara disse que é por causa da gente que voltou a estudar. Minha vida já valeu a pena, você viu, Vanderlei? A gente não sabe até quando a vida da gente vale a pena. Se o cara voltou a estudar, minha vida já valeu a pena. Obrigado, François. Muito legal. E qualidade não é chato, gestão não é chato, governança não é chato. Eu acho até que vale a pena falar disso aqui. A gente precisa... Eu fiz um curso com o Vanderlei Passarella, eu conversei no começo, né? Ele é o presidente do Senint. O curso é uma certificação de conselheiros consultivos. Eu vou te perguntar sobre isso daqui a pouco, Vanderlei. Mas uma coisa que eu gostei do curso é que também não foi um curso chato. Porque, gente do céu, a vida é muito curta para ser chata.
né? Eu acho que a gente precisa tornar as coisas mais leves e divertidas. E não tem por que a gente não se divertir enquanto faz o que faz. Eu costumo dizer pro meu filho que ele pergunta por que eu trabalho, porque eu falo pra ele assim, filho, o trabalho é a brincadeira dos adultos. Ele meio que não acredita. Mas eu falo, pro papai tem gente que não é. Mas pra mim e isso fica muito claro. Mas obrigado, viu, François? Você viu que legal, Vanderlei? Os caras escutam esse negócio e mandam mensagem. Véio. E gostam. Assim, que eles escutam, eu acredito. Mas olha só, eles gostam. Eles gostam. É muito legal receber feedbacks como esse, né? Porque ele se sente entusiasmado com a qualidade. Mas eu concordo com ele, incomoda um pouco. Incomoda um pouco, Não, Vanderlei, sabe? Quando ele veio falar pra mim, na primeira aula, sobre que Davos agora definiu um capitalismo de stakeholders. Falei, esses caras nunca leram isso 9000, né? Isso daí tá lá desde a versão de 2000, né? Então, beleza, mas tudo bem, agora descobriram isso. Falei, legal, show de bola. Então, a gente da qualidade, a gente é meio implicante mesmo, porque a gente tá buscando a melhoria contínua, né? Isso nunca vem sem dor. Beleza? Muniz, o que o François vai ganhar? Ele vai ganhar um curso do Celint, que é caríssimo? Ele vai ganhar uma casa na praia? Carro? Como que é? R$1 milhão em barras de ouro? O que ele vai ganhar? Não, algo muito melhor do que tudo isso que você falou, Jason. Vai ganhar stickers da ForLogic. Adesivos da ForLogic do Qualicast. Poderia ser... Calma, a gente não chegou ainda em R$1 milhão em barras de ouro, mas quem sabe um dia. Compre o Qualiex, né? Quem sabe a gente chega lá. Muito legal. Mas se você também quiser mandar o seu áudio aqui pra gente tocar no Qualicast, mande áudio para 43998220077. Muito bem. E antes da gente mudar de bloco, ô Vanderlei, você esperava que algum ouvinte ia mandar um áudio pra gente? Fala a verdade. Você não minta pra mim, Vanderlei. Eu pensava que tinha algum ouvinte mandando uma pergunta e não um áudio. Você tá vendo, cara? Eles mandam áudio, cara. Eles mandam áudio, eles abordam a gente no LinkedIn, uma porrada de gente. Você não tem ideia, cara. Se eu ligar, é que assim, eu vou ser franco pra todo mundo que tá ouvindo. Eu sou muito ruim de rede social, eu não fico acessando. Cara, tem muita gente falando com a gente lá, a gente acaba deixando passar às vezes. Mas vamos lá, vamos falar de quem é que paga a fortuna que eu gastei no curso do Celint, mas que valeu muito a pena, de conselho consultivo. Quem é que banca esse Qualicast? Vai ser o podcast inteiro assim, Vanderlei. Quem é que banca esse Qualicast? O Qualicast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Muito bem, André. E agora, sem mais delongas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre governança. Você já começou falando disso, mas eu vou emendar essa pergunta mesmo assim. A primeira pergunta que a gente queria fazer é qual que é o verdadeiro valor e retorno trazido pela governança? Você falou um pouco disso no primeiro bloco lá na apresentação. Tem mais algum valor que você acha que é legal a gente colocar aqui da governança corporativa dentro de um negócio? Sim, sem dúvida. Tem valores, como eu falo, monetários e não monetários, né? E certamente os monetários, os financeiros, eles são consequência. Os primeiros valores que a gente vê realmente a disciplina, o processo empresarial, que a grande maioria das empresas trabalha de uma forma às vezes meio indisciplinada, não no sentido ruim da palavra, né? No sentido de que acaba sendo mais reativo, né? E quando a gente traz a disciplina, ele junta o proativo, então a empresa fica reativa, reagindo às demandas, às necessidades de mercado, mas também ela fica proativa, se antecipando os problemas, fazendo com que as coisas aconteçam de forma mais ordenada. Ela traz também o benefício para as empresas de ficarem com a mentalidade de criação de valor. Sim. Isso também é outra cultura que a gente percebe que não existe muito, né, nas empresas, que qual é o valor que eu estou criando? A empresa, quanto vale a empresa? O que ela precisa para realmente trilhar um caminho que ela ganhe essa dimensão de valor, né? E a governança é muito mais do que se preocupar só com caixa, né? O caixa é uma coisa vital, né? Sem caixa a empresa quebra, mas é muito afeito à gestão, porque você tem que estar ali no dia a dia, vendo, gerenciando, etc. e tal. Claro que o caixa também é uma consequência, né, de processos estruturados, de coisas bem feitas, mas a governança ela vai se preocupar bastante com se a empresa está se valorizando, se a empresa está criando valor para os seus stakeholders, né? Como você
a gente acabou de falar agora, né, o capitalismo de stakeholders, os nossos públicos estão se beneficiando, eles estão engajados com a companhia, são perguntas típicas, né, dos governantes. E outra, os nossos shareholders, eles estão tendo retorno do seu investimento? Sim. E aí o que a gente percebe, de novo, separando os casos, né, e olhando a criação de valor, é que em muitos casos que eu já atuei, e já foram aí muitas dezenas, né, de implantação de conselhos e de desenvolvimento de governança em outras empresas, fora os quase 25 conselhos aí que eu já atuei, o que a gente percebe é que em diversos casos o retorno do investimento na governança é quase infinito, né? O que significa isso? Significa que você olha a valoração da empresa, você pega um passado recente antes da governança, pega lá 3, 4 anos, 5 anos, e mede como é que aquilo evoluiu. Aí você vê alguma coisa errática, uma coisa dentro de uma certa perspectiva, de uma certa tendência, mas quando você coloca a governança e começa essas decisões de médio e longo prazo de transformação, que muitas vezes implicam até em melhoria de estrutura, em alguns casos é dramático a melhoria de estrutura organizacional que a governança acaba cobrando, né? Aí você olha o resultado de valor, você vê que é uma escalada, né? Que o valor muitas vezes dobra, triplica num espaço de tempo muito curto. Aí você vê o investimento que é feito em governança, que é basicamente contratar alguns conselheiros, melhorar um pouquinho da estrutura interna para poder atender a governança, você vê que o retorno é imensurável. Então, para a grande maioria das empresas que trabalham, né, que se estruturam, que se preparam para ter a governança, e esse é um ponto importante, não adianta falar, agora eu vou estabelecer um conselho. E aí chama lá o teu vizinho, o teu colega de escola, e estabelece lá uma... Chama os caras do futebol, aí que eles não dão pitaco na firma aqui. Pô, legal, né? Vem cá. E não se preocupa, por exemplo, de estabelecer as regras internas, regimentos, política de alçadas, quando toma decisão, como é que funciona. Quando você faz isso, se prepara, traz as pessoas certas, eu diria assim que é 99,9% de chance de você criar um baita valor e dar um retorno próximo a infinito. Eu acho que isso é difícil de falar, né? Porque eu tenho casos. Então, quando eu estou dando aula em um dos meus cursos, você não fez esse curso, que é o PFC, você fez o de conselheiro consultivo direto, que é receber as ferramentas já para atuar como conselheiro. Mas eu tenho um curso que eu chamo, que é um curso mais de visão geral de governança, que eu mostro vários casos de sucesso com gráficos e tal. Aí você vê assim que realmente o retorno é muito bom. Mas as pessoas desconhecem, né? Tanto os empresários como a maioria dos executivos acham que a governança ainda é o andar de cima. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com hierarquia, né? A hierarquia termina lá no CEO, no presidente da empresa, diretor-geral, seja o nome que você der. Para cima daquilo não é uma hierarquia, é uma holarquia. Trabalha em grupo, em time, debate, traz visões, exerce o contraditório, e com isso agrega muito mais probabilidade de decisões melhores. Então, é isso que eu vejo um retorno fantástico para quem se dispõe a fazer bem feito. E você está trazendo um tema aqui que é interessante, porque eu sou empresário, né? Sou sócio da ForLogic, fundador da firma, desde sempre. E é uma coisa que a gente não pensa direito enquanto empresário muitas vezes, é um ponto que você colocou, Vanderlei, que é o quanto que o negócio está valendo. Né? Às vezes a gente deixa isso para um segundo momento, porque está preocupado com a geração de caixa, em atender o cliente, que são coisas interessantes da gente cuidar, mas o quanto vale o negócio, a governança que traz, né? Ela ajuda a trazer essa visão, né? Não é todo mundo que começa daí. E eu acho também que a governança, ela, de todos esses aspectos que você trouxe, você falou no final, é uma coisa bem interessante, que é exercitar o contraditório, né? A governança ela tem que ter esse aspecto, ela não pode ser um time de confrades que mais ou menos pensam a mesma coisa para ir junto para um lugar, né? Porque, cara... Que todo mundo concorda? Concorda, né? Vai ficar esquisito, né? Muito legal, cara. Eu acho que acho que o cliente, ó, o ouvinte que tá aí agora no fone ouvindo a gente, e ele deve estar pensando, muito legal esse lance de governança corporativa, mas aqui na nossa fábrica, aqui na firma, isso não vai rolar, né? Porque precisa de um conselho de administração, né? Assim que os caras falam. Tem que abrir o dinheiro, tem que abrir na bolsa, né? O IBGC ensinou pra gente, e não tá errado, né? Não tá errado, é bom falar disso. Quem tem que ter um conselho de administração quando a empresa é uma SA. Mas a pergunta que fica é, pra ter governança, precisa ter conselho de administração, Vanderlei? Porque às vezes dá dessa embarrigada aí, não dá?
Perfeito. Também é outro, vamos dizer assim, paradigma, né? A governança, você não precisa ter um conselho de administração, pode ter um conselho consultivo, um advisory board, um grupo de trusted advisors. Você tem N modelos, né, de implantar a governança. São modelos evolutivos, você pode começar pequeno ali, às vezes com um só conselheiro externo ou com um mentor externo que exerce o papel de governante, que conhece como funciona uma governança corporativa, e você vai evoluindo, né? Então, não precisa ser um conselho de administração. A diferença do conselho de administração e o consultivo é que o conselho de administração, ele consta, o nome dos conselheiros consta no contrato social da empresa como administradores. Então, eles são responsáveis pela empresa tanto quanto os acionistas e os diretores. Então, eles têm um papel fiduciário, né, estatutário na companhia. E isso é a diferença do conselho consultivo. O conselho consultivo, ele exerce um papel semelhante ao conselho de administração, mas ele não consta como um órgão decisório, um órgão deliberativo. Então, o que ele faz? Ele ajuda o processo de tomar decisão, ele efetivamente toma as decisões, como eu falo, né? Mas essas decisões são assinadas e corroboradas por aqueles que têm direito de assinar pela companhia. O que na prática é muito parecido, mas separa as responsabilidades, né? O conselho consultivo, ele está ali para pensar a companhia e ajudar no processo decisório, e os responsáveis efetivamente tomam a decisão, quer dizer, a decisão final ali de assinar e fazer acontecer. Então, partindo desse pressuposto que você tem N modelos e que também você pode atuar em governança com um conselho mais opinativo no início, que depois vai ficando mais participativo, até chegar no modelo governante, né? E tem outras empresas em que o conselho é mais interveniente, ele está mais hands-on ali fazendo, e às vezes até um conselho operativo, que, por exemplo, em associações, órgãos de classe, ONGs e tal, que não tem muita estrutura interna, o conselho normalmente tem um número maior de participantes e que exerce um papel até quase entrando ali na gestão, vamos dizer assim, ele está mais operando ali com a mão na massa. Então, tem N modelos, e a gente não tem que se prender com o modelo único do modelo governante, que é o modelo ideal, né? Mas vai dependendo da evolução, do estágio de maturidade da empresa. Isso a gente faz também, né, quando a gente estabelece os nossos processos de desenvolvimento de governança para a empresa. A gente estuda o grau de maturidade, fala, olha, para dar certo, vem por aqui primeiro, faz assim, modela dessa forma, porque senão você vai direto para o ideal, e o ideal, né, as melhores práticas, a coisa do perfeito, acaba não caindo no dia a dia, na vida real. E aí você expulsa um processo que deveria ser fantástico, porque você não estava adequado ainda, né? Então tem uma coisa que a gente estuda que é essa maturidade. Mas, de fato, há modelos diferentes, e eu gosto muito do conselho consultivo, porque ele se aplica aí a 95% das empresas poderiam já começar um conselho nesse modelo consultivo, e às vezes mais ali entre o opinativo e participativo, para que a coisa vá ganhando vulto, até chegar no modelo governante e, quem sabe, ali no conselho de administração. Tá? Uma coisa que a gente se conecta com o começo da conversa, antes da Muniz fazer a pergunta número 3 ali, uma coisa que conecta com o começo da conversa é que qual empresa que a gente consegue implantar a governança corporativa? Praticamente qualquer empresa, né? Só que não vai começar com um conselho de administração, você começa com um conselho consultivo. Inclusive, foi a nossa opção, né, Muniz? Aqui na ForLogic, a gente está preparando esse ano a governança da empresa, a gente já sabe algumas coisas. Uma delas é que vai ser um conselho consultivo, né? Que a gente quer ter um conselho, a gente já sabe que tem que ter um número X de conselheiros, a gente sabe que os sócios vão participar do board nesse momento, né? Então, tem todo um caminho que a gente está construindo para fazer isso que o Vanderlei falou, né? Encontrar um modelo que se adapta melhor agora e desenhar um ponto B para chegar, né, Vanderlei? Porque esse é o caminho, né? Do mesmo jeito que a empresa vai para o ponto B, a governança ela pode se encaminhar e se dirigir para onde a empresa quer estar, né? Então, acho que tem muito essa relação aí. Muito legal, cara. Ô, Jason, perfeito. Você aprendeu direitinho no curso. Parabéns. Tá vendo? Olha aí, ó, está sendo avaliado. O cara vai me dar um ponto a mais na nota, que já foi fechada. Que pena que eu já te dei a nota, né? Você não podia rever aqui agora. Vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Vanderlei. Há pré-condições para uma empresa começar?
Sim, algumas pré-condições. Eu acho que, primeiro, a primeira pré-condição que é fundamental é que seus acionistas principais, ou às vezes se for um fundador, ele precisa querer, tá? E mesmo querendo, às vezes, inconscientemente há um certo boicote, né? A gente percebe isso na prática. Então, a condição realmente inicial é que eles queiram, que eles saibam que vão ter bons resultados. E isso depende muito do nível de conhecimento, de consciência, né, de cada acionista. Isso eu acho que é fundamental. E depois, a outra pré-condição é preparar, como eu falei, um arcabouço inicial, né? Não adianta, de novo, querer começar já com o conselho, chamar as pessoas, pode chamar até conselheiros gabaritados, mas se você não tiver um certo arcabouço, uma preparação, não só documental, alguns documentos que vão regularizar como é que vai ser determinadas questões, determinadas estruturas, a forma do processo decisório, mas também você fazer alguns ajustes na própria estrutura da empresa, né? Às vezes a empresa não está preparada para poder prestar informações para os conselheiros, ela não está preparada para poder implantar o processo e fazer, vamos dizer assim, o fluxo de informações, ele ser regulamentado, não tem um sistema de reuniões formais na companhia que vai dar seguimento, né, às deliberações que o conselho eventualmente tome, né, em conjunto ali com os responsáveis, enfim. Tem algumas pré-condições que não são tão complicadas, né? De novo, depende da vontade, depende do conhecimento, e a gente também tem programas para fazer a educação aos sócios cotistas. Isso também nós vamos ter um agora nesse sábado, lá em Balneário do Camboriú, onde a gente só reúne empresários. Nós vamos ter lá, no caso, 12 empresários que vão estar juntos ali discutindo as questões de governança das suas empresas, ganhando amadurecimento para a compreensão de qual é o papel dele no processo de governança. Eu acho isso também importantíssimo, é a pré-condição inicial básica, né, de você ter uma boa governança, e depois fazer esse arcabouço que eu falei, né, são alguns cuidados que a gente toma antes de começar o conselho a funcionar, senão ele entra lá, vê que as coisas não fluem, os próprios conselheiros vão se desmotivando, os gestores, os acionistas vão se desmotivando, aí o processo aborta, não pela falha, né, do conselho, mas sim porque não tinha essas pré-condições para ele poder funcionar minimamente, né? Então é por aí que eu costumo fazer, tá? E uma coisa legal que você está trazendo, né, Vanderlei? Eu quero me aprofundar um pouco nessa questão das pré-condições, né? Você trouxe um ponto que eu acho muito legal. A Moniz sabe, acho que quem me escuta aqui, você me conhece também, já sabe que eu quero muito ter um conselho aqui, eu quero muito ter governança na empresa, mas é uma preocupação genuína minha que eu levo até para o nosso time de gestão, que hoje é o time de gestores que trabalha aqui, a alta direção da empresa, que eu tenho uma preocupação em não sabotar o processo. Porque como que a gente sabota o processo, né? Não é que eu acordo de manhã e falo, vou quebrar tudo. Não. O cara liga pro jeito para resolver um assunto, o jeito resolve. Né? Eu tenho uma dúvida aqui ou então o Jason chega para alguém que é subordinado da Moniz, ou de alguém do time de gestão e fala, eu quero que você faça isso. E dá um bypass na Moniz, que está esperando outro. Né? E não é ninguém mal intencionado, ninguém acordou com uma intenção errada. Mas sem uma estrutura desenhada clara, sem a gente ter a atenção em como o processo deve ocorrer, você vai fazer isso, entendeu? E é por isso que é tão legal a gente construir esse arcabouço que você chamou, né, de práticas e documentação, né, Vanderlei? Acho que tem um pouquinho de documento, mas tem muito de prática também. Como é que vai ser a participação de resultado dos sócios no negócio? Pera aí, a governança decidiu que a gente ia investir não sei quantos milhões esse ano. Cara, então não vai ter dinheiro para ninguém, tá todo mundo tranquilo com isso? Não, mas eu quero trocar de barco. Não, mas quero comprar uma lancha. Cara, e aí? Então, isso tem que estar claro, né? Porque senão, se todo mundo não tiver disposto, que eu acho que é diferente de só querer, né? Tá disposto a pagar o preço por, né? Eu estou disposto. Se o cara não tiver disposto, o negócio não anda, né, cara? Porque no longo prazo vai dar resultado, mas no curto prazo ele vai ter alguns impactos naturais dessa mudança, né? E é importante, acho que também ter essa consciência, né? Você está falando aí até da nossa relação, né? A sua com o time de gestão. De que é um processo que vai ter ajuste, que vai acontecer essas questões aí no dia a dia. E eu acho muito legal quando a gente traz essa questão de atenção. Porque, beleza, saiu um pouquinho da rota aqui, vamos sentar alinhar. Então, beleza, aconteceu essa situação, o que vai acontecer, qual que é a decisão, qual que é a estrutura que a gente toma a partir desse aprendizado, né? Como a gente incorpora esse aprendizado. E todo mundo alinhado para fazer isso funcionar, né? Então, acho que
é bem importante, mesmo que você já faça a estrutura, vai dar pau, né? Na prática vai acontecer uma situação ou outra, e aí todo mundo estando alinhado nessa preparação inicial, ó, estamos indo para esse caminho, todo mundo pode ajudar a cuidar para que isso realmente aconteça. É por aí, Vanderlei, a gente falou muita besteira aqui, você pode falar que é tudo mentira, viu? Não, é por aí. Acho que esses ajustes, no meu último livro, eu chamo de ajustes de autenticidade, né? De dar esse nome, porque se o processo não for autêntico, não tiver realmente clareza, ele não funciona. Então, parar de vez em quando para poder fazer esses ajustes é importante. Por outro lado, quando você mexe o arcabouço, e esse arcabouço, ele, em alguns momentos, inclui até processo educacional, rápido para as pessoas entenderem, não só no nível dos acionistas, mas da gestão, o que vai ser o papel deles dali para frente, aí começa a ficar muito claro, porque a governança ela não vai tolher, né? Ela não vai limitar o processo decisório daquilo que é urgente, que tem que ser tomado. Ela vai se concentrar naquelas outras decisões que vão dar limites, né, de atuação, que são os controles, ou compliance, a gestão de risco, e ela vai se preocupar com o direcionamento, ela vai se preocupar em ter projetos estruturantes na companhia. Isso é típico da governança. Quais são os projetos aqui que a gente tem que vão dar base para a criação de valor? E aí, não são projetos que você fica decidindo sobre eles a todo instante. Então, o gestor, o presidente, não perde essa capacidade, né? Esse temor, naturalmente, vai se esvaindo à medida que o processo bem montado flui bem, né? Eu dou um exemplo meu, Casa de Ferreiro tem que ser espelho de ferro, né? Então, a nossa empresa, o Celint, é uma empresa relativamente pequena, tá? Menor do que 10 milhões de faturamento ano, né? E a gente já tem um conselho, já montei o meu conselho, e posso dizer assim, eu fui CEO aí de grandes empresas, né? A Petroflex, por exemplo, era uma empresa que estava entre as 100 maiores na Bovespa na época, né? Em termos de faturamento. Então, realmente eu tinha um time de quase 3 mil funcionários, diretos e indiretos, uma empresa gigante, né? E ali, estou acostumado com gestão, né? Estou acostumado com esses processos todos. Quando eu montei o meu próprio conselho, né, para a minha empresa agora, eu comecei a me surpreender também, né, positivamente. Olha só, certas coisas que eu não estou vendo. Por que eu não estou vendo? Porque eu sou incompetente? Eu acho difícil, né, falar que você não conhece processos empresariais, né, de quem passou por diversas empresas, vários conselhos. O que acontece é que você está imerso no problema. Então, a tua capacidade de ver soluções distintas, ela é limitada. Quando você traz gente com outras visões, outros conhecimentos, outras vivências, naturalmente você amplia a tua capacidade de visão. E esse é outro subproduto que eu vejo fantástico da governança para a empresa. Tá? Muito legal. Ô Vanderlei, eu quero pegar agora e fazer uma pergunta, porque daqui a pouco a gente vai encerrar o podcast e não chegamos na pergunta-chave, que é essa que a gente vai fazer agora. Senão o nosso ouvinte vai me crucificar. Entendeu? Não porque isso é muito santo, ele vai me apedrejar mesmo, que era o que fazia com os caras na época também, né? Então, uma coisa que todo mundo quer saber, né? Quais são os passos principais? O cara tá ouvindo a gente e falou, cara, eu quero, ou às vezes você pode não acreditar, mas tem CEO, tem diretor que escuta a gente. O cara tá ouvindo e fala, cara, eu quero fazer isso, eu quero governança. Quais são os principais passos pro cara falar, ó, pra ele sair da inércia, para ele implantar a governança corporativa? Quais são os principais passos? Ok. Eu acabei até abordando isso aí, meio pensado nas outras perguntas, né? Mas o principal passo, eu acho que é, primeiro, ter o conhecimento, entender a governança, como ela funciona, ter a vontade, né? Eu tô disposto, eu quero, tal. Acho que essas são as pré-condições que eu falei. Depois eu acho que tem que ter ajuda, né? Tem que ter ajuda na estruturação, porque você fazer sozinho, por mais que você seja experimentado, acaba falhando em um ponto ou outro e não ajuda o processo. Então, obter ajuda eu acho crucial. E terceiro, faça de forma profissional, né? Procure os melhores profissionais que vão atuar ali com você no teu conselho, né? Não se limite achando que você vai ter que pagar um valor muito alto, porque tem uma regra de ouro, né? Que cada empresa, né? Cada empresa tem o seu grau de complexidade, o seu tamanho de faturamento, o know-how necessário, e isso compõe, por exemplo, a remuneração do diretor-geral dessa companhia. Legal. Os conselheiros seguem uma relação de proporcionalidade, então cada companhia vai ter
a capacidade de remuneração adequada para o conselho. Então faça isso com a profissional e você vai ter sucesso. É muito legal. A gente falou bastante das pré-condições. Eu queria pegar logo depois que a gente estabeleceu as pré-condições, começou a avançar. Você falou um pouquinho do conhecimento, né? Eu acho que é legal, então, a gente treinar os sócios. Não precisa ser, claro, pode fazer um curso do Celint, mas o cara tem que entender minimamente como a governança, né? Sim. Inclusive os poderes que ela tem. Uma outra coisa que você trouxe, né, da gente trazer alguém para pedir ajuda. Eu fiz o curso do Celint, teoricamente, né, Wander? Eu tô até habilitado para ajudar a montar um conselho, mas eu tô buscando ajuda para montar o da ForLogic, porque eu acho que fica mais profissional, tira um pouco da pessoalidade. E outra coisa, traz alguém com experiências práticas na hora de construir, porque tem uma série de ferramentas, né? Nós vamos ter que ter um regimento, a gente pode ter comitês importantes, né? Eu vou querer um comitê técnico aqui, fiscal, um comitê de gente, um comitê de marketing, de negócio. Então a gente pode ter comitês interessantes e se começar com todos, não vai acontecer nada, né? Então você vai ter que limitar isso no começo, ver qual que é o chave agora. Às vezes você quer muito uma coisa e o comitê ideal que o conselho vai decidir não é aquele, é outra, porque tem um buraco que você não tinha visto. Então, trazer essa ajuda profissional, colocar essa operação para rodar, e você deu uma dica legal também antes que vale a pena trazer aqui. Acho que não precisa começar com a governança toda, né, Wanderley? Putz, o cara tem... Cara, começa com o básico, começa com construindo um conselho consultivo, com um estatuto definido, claro, preparou a documentação, treinou as pessoas. O time da controladoria que a gente tem aqui vai ter que ser treinado para entregar informação, Wanderley, porque a informação que entrega para mim hoje, se mandar pro conselho, não serve. Você entendeu? Eu olhei e falei, cara, eu me reuni ontem com o cara do controle, falei, cara, a gente vai ter que melhorar essa entrega, né? Não tem ninguém mal intencionado, mas essa coisa vai ter que ser mais bem entregue. Então, a estrutura de informação que vai ser entregue, é claro, ela não vai ser perfeita, mas ela vai ter que evoluir ao longo do tempo. Então, acho que essas são coisas que vão dar lá na frente aquele conselho governante que a gente busca, que é alguém que venha com um olhar mais holístico, que tenha, eu vou chamar assim, que eu sou mais informal que você usou palavras bonitas, mas que quebre o pau lá dentro para tomar as decisões, fala, cara, é por aqui, é por ali, chegamos num consenso, vamos junto aqui. Depois dessa divergência na discussão, a coesão na ação, né, que vai definir os projetos estruturantes, até 2025 nós temos que fazer isso. Né? E o conselho não tem que ficar gerindo o projeto, alterando data de responsável e cuidando de responsável. Tem que saber o quanto estamos do que combinamos, o que está indo, o que está voltando, o que faltou. Né? Tem algo que a gente pode ajudar? Putz, eu preciso de um contato em tal lugar. Então, nessa linha, né, você vê, né, Wanderley, qualquer empresa pode implantar, né? Você trouxe aqui porque eu acho que as empresas fogem, na minha opinião, não é do custo. É da mudança, né? A mudança é o que mais impacta. Claro, o custo ninguém quer gastar, mas a mudança impacta, dói, né? Exatamente, perfeito. Às vezes, é a resistência natural de sair da zona de conforto, né? Você vai precisar ser questionado, mesmo sendo acionista da companhia, o que sair da a Moniz tá rindo, olhando pra mim, ela falou, tipo, o Jesus vai pular, porque ele vai ser o CEO por um tempinho. Vai ter que começar assim, então, a reunião é às 10, então assim, desde as 8 ele vai começar a preparação dele, meditação, exercício físico, vai tomar só o chazinho verde. Então, porque vai ser difícil, cara. Porque tem empresários que na França não gostam de ser questionados. Aqui no Brasil a gente não tem esse problema, nem aqui na ForLogic. Aqui, Wanderley, na ForLogic não, aqui todo mundo... Tranquilo. Mas tem líderes que não gostam quando o cara fala que ele tá fazendo errado, entendeu? Você pode não acreditar, mas tem líderes que são assim. E a gente ter essa clareza, mas eu acho que você trouxe um ponto, a Moniz bateu nesse ponto, da atenção, né? Quando a gente tá atento que o que todo mundo tá buscando naquela roda, naquela conversa, é a evolução da companhia para o ponto B. Sim. Que a gente está desenhando, fica tudo mais fácil, né? Eu não estou sendo atacado, e sim tem uma coisa que eu não estou vendo. Começa a mudar a visão, né? Então isso é muito legal. Bom, tem mais uma pergunta aí, Moniz? Porque nós já estamos estourando o tempo, Recruta. Estamos estourando o tempo. Você já está olhando com cara feia pra gente. Vamos lá. Mas essa última pergunta é muito legal. Vamos puxar daí? Wanderley, em sua experiência, o que dizem os empresários após 3, 5 anos que implantaram seus conselhos? Pera um pouquinho, vamos deixar isso mais dramático. Tem um empresário, tipo o Jason, assim, um cara tranquilo. Tipo o Jason, um cara tranquilo, zen,
Medita. Eu medito, mas não adianta. O Zen, e daí o cara vem e implanta a governança. Daqui 5 anos, o que mais ou menos aconteceu com esse cara que tá buscando essa de deixar de ser o CEO, de eleger um CEO profissional, para cuidar, para estar no conselho, para estar olhando para outros negócios? O que esses caras falam depois de uns 3, 5 anos? Bom, eu vou citar para essa pergunta é ótima, né? Eu vou citar a vida real novamente, né? Casos que a gente vê. A grande maioria fala assim, por que eu não fiz isso antes? Né? Acho que esse é o grande ponto, porque eles conseguem ver tantos benefícios. Até recentemente eu estava num conselho, né, que da última reunião do ano, onde a gente fez o balanço, né, os resultados foram fantásticos. Esse empresário, lembrando tudo que ele passou e o que o conselho também ajudou a enfrentar, ele praticamente chorou, né? Era uma reunião por videoconferência, aí ele desligou o vídeo dele lá, você viu a voz meio embargada, né? Mas ele chorou de emoções porque você percebe claramente, né, que as suas limitações não são limitações da sua competência apenas. Claro, você pode ter também uma competência maior nisso ou naquilo e trazer gente que vai ajudar, mas as suas limitações são também emocionais, né? São também ligadas aos seus aspectos de tomar decisão, os ângulos que você consegue enxergar. E aí quando você vê que a coisa evoluiu, invariavelmente, né, a gente traz esses empresários que montaram governança e tal, como nossas referências, né? Fala, quer saber como é que funciona? Conversa com fulano, com Beltrano, com Ciclano, e aí você vai ver o que a governança impactou nas empresas deles. Então, acho que esse é um ativo muito importante, né, que a gente vai ganhando, o país vai ganhando, na medida que mais empresários conseguem falar sobre seus processos, implantam processos de uma forma correta, bem sucedida, e aí tem os resultados, eles são as testemunhas, né, que são a voz da governança no país. Muito legal. E isso que você está trazendo, né, Vanderlei? Eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque eu acho que eu brinquei com isso na aula, acho que não foi na sua, não. 99% das pessoas estão bem intencionadas, cara. O empresário muitas vezes é ríspido, né? Ele é mais truculento numa coisa, mas ninguém sai de casa para estragar a vida de ninguém. Eu não acredito nisso, cara. Até os caras que fazem besteira, eu acho que eles não estão pensando em fazer besteira, né? Deve ter uma meia dúzia de idiota aí, mas o resto das pessoas, cara, tá querendo acertar. E quando você traz uma solução dessa, né? Eu acho que tem muito também do lance do cara não estar sozinho, né, Vanderlei? Porque ele tem uma governança, né, cara? Tem gente com ele ali, ele não tá mais nessa. E Monize, legal, né? Chorar que não seja de raiva, né? Seria interessante também provar um pouco de emoção. De emoção, ter mais a ver com alegria do que com o ódio. Não, a gente brinca com isso aqui, cara, mas aqui na firma, a gente, graças a Deus, eu já chorei muito de alegria aqui dentro, porque a gente se diverte muito. E eu acho que é um próximo passo, né, Vanderlei? É um avanço, é uma evolução para quem quer que o seu negócio se expanda, a gente conseguir tornar os fundadores menos relevantes dentro do negócio. Né? Você pega negócios milionários hoje, a gente tem o Elon Musk, que acabou de ser o cara mais rico do mundo, mas a gente já teve lá o Steve Jobs, o Bill Gates, e você vê que esses negócios dos caras estão aí até hoje, estão performando, estão gerando renda, e os caras não estão mais lá, né? O Jobs infelizmente faleceu, o Bill Gates está cuidando da Fundação Gates lá, cara, para tentar acabar com doença. Então, a gente vê que existe um cenário de quando a gente constrói esse futuro de uma maneira governada, né? Não na loucura, né? Porque dá para ir indo. Eu acho que o futuro do Elon Musk vai ser um conselho, ele vai estar fora da gestão, ele vai estar longe, como ele já está em algumas das empresas ligadas à Tesla, né? Então é legal a gente ver isso desse jeito e imaginar que é uma saída para o empresário, para sua empresa que está ouvindo a gente aí, ter uma governança para conseguir poder avançar de uma maneira mais adequada, né? Para você, inclusive para o cara ter vida, né, Vanderlei? Eu não quero, por mais que eu adore trabalhar, eu não me imagino tendo que trabalhar 18 horas por dia, como foi no começo do meu negócio. No começo da ForLogic eu trabalhava 18 horas por dia. Né? Hoje, 6 horas da tarde, eu vou para casa. Sábado e domingo, no máximo sábado de manhã, né? Porque eu tenho filhos. Então, é legal a gente pensar que a pessoa tem que equilibrar a vida dela e a empresa, com governança, pode ser um apoio nesse sentido, né? Perfeito. O que eu costumo dizer, só para concluir esse nosso papo, né? O que você acabou de falar, é você, com a governança, instalar um termo, né, que eu cunhei também no meu último livro lá que eu escrevi com o Paulo Monteiro, A Reinvenção da Empresa, que a governança traz a perenização adaptativa, né? Então,
você trabalhar o seu legado, né, deixar ele para as próximas gerações, porque você aumenta muito a probabilidade da empresa se perenizar, né, independentemente do fundador. Então, acho que você resumiu bem aí o final da nossa conversa, sem dúvida. Legal. A Monize me contratou para isso, Vanderlei. Você pode não acreditar, mas ela me paga só para fazer isso aqui. Monize, muito legal, hein? Ótimo. Uma aula, né, cara? Ó, esse Qualicast podia ser pago. Podia ser pago. A gente podia ganhar alguma coisa. Ou uma coisa que eu já vou pedir pro Recruta, toca o sino, Recruta, que nós vamos ter que fazer um outro. Vamos ter que gravar mais um, viu, Vanderlei? Porque esse aqui ficou curto. Tá, a gente vai ter... Eu queria falar com você de SG, a gente nem entrou no tema, e acho que a gente talvez caiba um só sobre isso, então a gente vai falar disso em outros momentos. Mas eu queria, antes de agradecer, Monize, vamos fazer o resumo? Bora! A Monize vai fazer um resumo agora, que ela é a nossa resumista oficial. Coloca no CBO dela, resumista. Põe lá no meu cargo, na descrição do cargo. Vamos lá. Nesse episódio, a gente começou falando, né, sobre empresas que acham que a governança é só para empresas grandes, né, ou SAs, enfim. E o Vanderlei trouxe que não, na verdade, pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa, inclusive de qualquer tamanho, né? E que a governança, ela está focada em tratar assuntos que são muito importantes, mas talvez não tão urgentes, né? E essa foi a primeira questão que a gente abordou. Depois a gente falou sobre qual é o verdadeiro valor e retorno trazido pela governança corporativa. Então, a gente já tem a questão das discussões de assuntos importantes no longo prazo. O Vanderlei trouxe que isso ajuda a tomar melhores decisões, a disciplina ao processo empresarial, a mentalidade de criação de valor que está voltado a o quanto a empresa vale, aumentar o valor da empresa e também a melhoria de estrutura organizacional, né? Para que a governança possa funcionar, existem melhorias estruturais que precisam ser aplicadas na empresa. Sem dizer dos retornos financeiros, né? Que Com ele falou certeza. lá na primeira coisa que, as empresas elas dão um salto quando a gente fala disso. Né? Triplica e né, muito legal. Multiplica por 1000. Então, a gente falou também, fez uma pergunta para o Vanderlei sobre se para ter a governança precisa de um conselho de administração. E, na verdade, não, né? Existem vários modelos, inclusive o conselho consultivo, né? Que foi um que o Vanderlei citou, e que esses modelos, eles podem ser evoluídos de acordo com o estágio de maturidade da governança. E se ela virar uma SA, inclusive, pode ter um conselho de administração. Nada impede que só transite, né, Vanderlei? Até os mesmos conselheiros, muitas vezes, podem participar, né? Isso Legal. aí. Uhum. A gente falou também sobre pré-condições para uma empresa começar uma governança corporativa. E o Vanderlei bateu muito aqui sobre que a empresa, os principais acionistas ou o fundador tem que querer, tem que estar disposto. Além de estando disposto, tem que estudar sobre o assunto, entender o processo. E também tem a preparação inicial da empresa, que tem a ver com documentos, estruturas de processo, preparar a empresa para entregar as informações que o conselho precisa, a estrutura de processo decisório também. Depois disso, a gente falou dos principais passos para implantar uma governança corporativa, que tem a ver com ter conhecimento, que estava ali no pré-requisito, ter vontade e disposição, buscar ajuda na estruturação e uma coisa assim que foi crucial que o Vanderlei falou faça de forma profissional, procure bons profissionais para te ajudar. Se não existe gambiarra na qualidade, não deve existir gambiarra nas governanças muito também. menos, né? Para de fazer gambiarra. Não chama os amigos do futebol, né? É bem isso. E a gente também falou sobre o que dizem os empresários após 3 a 5 anos de ter implantado os conselhos, né? E o Vanderlei trouxe que por que eu não fiz isso antes, né? Por conta dos benefícios que se vêm, que a gente já até citou, né? Que são retornos financeiros, a disciplina do processo e o negócio perpetuando um legado não necessidade, né? Mas o gestor um pouco mais fora e mesmo assim o legado da empresa se perpetuando no mundo. É isso aí, o fundador ele pode sair para observar a obra, né? Eu acho que isso é um negócio muito legal. Muito bom, Monize, parabéns pelo resumo. E eu queria dizer o seguinte, Vanderlei, foi muito legal, cara. Você gostou de participar? Como é que foi aí? Ficou assustado? A gente aprendeu muito. O tempo passou rápido, né? A gente se divertiu, como você falou, né? Quando a gente se diverte trabalhando, não é trabalho, faz parte da vida, dos aprendizados da vida. É isso aí, não. Se você se divertiu, então, objetivo alcançado, porque tem que ser legal pra gente, tem que ser legal pro ouvinte, pro participante. Queria agradecer, Vanderlei, pelo teu tempo, cara. Eu fiz várias brincadeiras com o Vanderlei aqui, mas o Vanderlei com certeza é um dos caras que eu conheci que mais entende esse tema.
Fiz questão de trazer ele aqui para conversar sobre isso. Acho que foi um prazer ter estudado com o Vanderlei. Não é fácil dar aula para mim, isso eu tenho certeza. Eu falo para todo mundo, não é fácil lidar comigo. Eu sou um cara extremamente questionador. E o Vanderlei, cara, tem um entendimento, uma classe, um jeito de lidar com a situação que é muito legal. E você pode ouvir aqui, né, um pouquinho desse conhecimento. Tem o curso do Celint Bra lá, que você pode se inscrever. O Vanderlei está em todas as redes sociais, né, Vanderlei? Pode te procurar aí. Aonde que ele te encontra? celint.com.br, né? Acho que esse é o principal. .net, celint.net.br. Como eu ia dizendo, celint.net.br. Pode encontrar também nas redes sociais, Vanderlei Passarella, com 2 S e com W, né? Vanderlei Passarella. E tem algum outro contato que você quer deixar aí, Vanderlei, que você acha importante? Não, eu acho que assim, no LinkedIn eu estou bastante presente lá, quem quiser falar comigo, né? Isso. Vanderlei Passarella, Vanderlei com W-I no final, Passarella com 2 S e com 2 Ls. É isso, Passarella olha aí. É verdade, é tudo duplicado lá. Inclusive o custo do curso. Brincadeira, mano, brincadeira. É que eu sempre vou... Meu Deus do céu. Então, a Moniz fica chocada com as piadas. Volte, por favor. Ela já pensou assim, o cara não vai voltar mais. O cara não vai voltar. Então, assim, Então, se você quiser também, além de seguir o Vanderlei, seguir pessoas menos importantes como a Moniz e eu, você procura Moniz e Carla na rede social, você vai achar a Moniz. Procura o Jason AB, arroba Jason AB, Jason AB. Esse AB não é de Abestado, é de Arenharte de Bastiani, né? Então, assim, é um nome fácil, né? Nome fácil. Eu pensei em deixar Jason, Arenharte de Bastiani, tudo junto, mas eu preferi só o AB. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, em todos os lugares. É muito legal ter você, né, enquanto nosso ouvinte aqui com a gente. Eu fico feliz de saber que as pessoas escutam os podcasts até o final. Muitos querem ouvir a frase que eu vou ler daqui a pouco. Quero agradecer o Vanderlei, você, amor, por estar aqui, toda a equipe técnica e principalmente o ouvinte, que é para quem a gente faz o trabalho. Né? Acho que se a pessoa quiser ganhar stickers, ela manda um áudio para onde, Moniz? Para 43 998 22 0077. É importante falar também que a gente também vai ser transmitido no YouTube. Se você quiser ver minha cara de bolacha, traquinas, você acesse, você vai ver essa cara gorda lá, ao vivo. E tem as pessoas bonitas, Vanderlei, a Moniz, mas tem o Jason lá sempre, né? Vai aparecendo lá também. Eu quero terminar com uma frase que eu acho que faz todo sentido com isso que a gente conversou aqui. É uma frase do Bill Gates que diz assim: a chave do sucesso nos negócios é perceber aonde o mundo se dirige e chegar antes lá. Beleza? Valeu, até mais, tchau. Até mais. Abraços aí, até mais, obrigado. Valeu!